Terrorismo no mundo e a questão dos refugiados na Europa. Primeiramente, professor Franco, defina pra gente o que é o terrorismo. Professor Orlando, o terrorismo é uma prática de violência, de coerção, de intimidação física e psicológica que alguns grupos usam e até mesmo o Estado. A gente pode lembrar de algumas situações e fatos históricos, por exemplo, que refletem práticas terroristas. Como, por exemplo, na Idade Média. Mostre pra gente aí alguma dessas práticas terroristas que foram desenvolvidas ao longo da história. Se liga na imagem. Aí o terrorismo na história é a Inquisição, uma das mais conhecidas ações terroristas, queimando gente inocente na fogueira. Aqui na Segunda Guerra Mundial, judeus em campos de concentração nazistas. Aí 6 milhões de judeus inocentes, mulheres, crianças, foram assassinados em câmaras de gás e das mais diversas formas de agressão à vida, né, à dignidade humana. Aqui o cogumelo nuclear, as bombas de Hiroshima e Nagasaki, onde aproximadamente 200 mil pessoas, idosos, mulheres, crianças também foram assassinados aí pelo Estado. Aí você vê que o terrorismo ele não tem só aquela versão de grupos fundamentalistas, mas também do Estado, da igreja, de qualquer outra instituição que promova essa prática que você muito bem definiu, professor Franco. Aqui, o Vietnã, vilas foram atacadas e o famoso agente laranja, que contaminou rios, florestas e matou milhares de pessoas, crianças, como você vê nessa imagem aqui, soldados americanos e crianças chorando, correndo aí do medo, né, que é uma das maiores expressões do terrorismo, o medo, o pavor. E aqui os atentados ao World Trade Center, em 2001, que também ganharam uma dimensão única, né? Foi o primeiro atentado terrorista ao vivo da história da humanidade em rede social, podemos dizer assim. Mas, professor Franco, a gente sabe que esse terrorismo que hoje se destaca no mundo, ele tem aí as suas origens na Primavera Árabe. Então conte pra gente aí o que foi a Primavera Árabe. Professor Orlando, é também importante destacar para a galera que está assistindo que o terrorismo atual, o terrorismo contemporâneo que se assiste, é uma prática, uma visão de mundo recente, né? Você muito bem destacou ao longo da história que existiram várias práticas terroristas. E essa forma, essa visão de terrorismo que se tem hoje no mundo é uma visão bastante ocidentalizada. E uma visão muito atribuída aos grupos árabes, aos povos árabes, que recentemente vêm praticando formas diferenciadas de atentado. Hoje, por exemplo, os Estados Unidos e outras potências ocidentais atribuem o terrorismo a grupos árabes do Oriente Médio, como, por exemplo, o Estado Islâmico, que a gente vai muito bem comentar daqui a pouquinho. E hoje você tem, por exemplo, a origem de tudo isso em um processo político que se inicia em 2010, conhecido como Primavera Árabe. Mas por que Primavera Árabe? A gente sabe muito bem que a estação do ano primavera vem após o inverno. E a primavera é aquele período onde se desabrocham as flores. E esse desabrochar das flores está relacionado diretamente ao acordar da população que começa a ir para a rua, manifestar, por democracia, né? Lutar Liberdade, por democracia, liberdade, melhores condições de vida justiça na Tunísia, social, né? na Tunísia, no Egito, no Marrocos, e isso chega até a Síria, refletindo hoje na guerra civil da Síria. E essa guerra civil da Síria, como um dos seus desmembramentos, surge aí então o Estado Islâmico, por muitos chamado como ISIS, Estado Islâmico da Síria e do Iraque. Sr. Orlando, de que maneira, né, a gente tem aqui, antes de eu comentar o Estado Islâmico, você falar um pouquinho do Estado Islâmico, aqui nós temos uma imagem do marche da Primavera Árabe, que se iniciou na Tunísia, quando esse jovem, conhecido como Mohamed Bouazizi, colocou fogo no seu próprio corpo e aí desencadeou uma série de manifestações em países ali a partir do norte da África, chegando até a Síria, como nós falamos agora há pouco. E o Estado Islâmico é uma dessas repercussões do conflito na guerra na Síria, que surgiu a partir exatamente dessa onda de manifestações conhecida como Primavera Árabe. A gente vai falar um pouquinho agora então para vocês dessas repercussões a partir do Estado Islâmico na guerra civil da Síria, e o professor Orlando vai comentar um pouquinho a respeito disso aí. É bom destacar, professor Franco, a expansão geográfica da Primavera Árabe. Então você percebe, como o professor Franco já falou, na primavera esse desabrochar por liberdade, por justiça, por igualdade social, em países que eram governados por ditadores. Aqui em destaque na imagem, acompanha comigo aí, Bashar al-Assad, o rei Abdullah da Jordânia, Muammar Gaddafi, né? Muammar Gaddafi, Ben Ali. Esses ditadores estavam por 30, 40 anos no poder, oprimindo a população.
Então aí esse desabrochar vai se expandir pelo norte da África e pelo Oriente Médio. E destacando aí a Síria, onde uma guerra civil vem destruindo a sua população e a sua história. E é nesse inteirinho, nesse meio termo aí que ganha força o Estado Islâmico. E na África, o Boko Haram. E aí eu destaquei um trechinho que a gente vai acompanhar brevemente para a gente se envolver um pouquinho mais nesse grupo terrorista. Tem um comentário importante, né? Todo esse tempo que os ditadores estão no poder nesses países. Olha que interessante, na Síria, a família de Bashar al-Assad se encontra no poder desde 1963. Então olha quanto tempo as populações desse país se encontravam nas mãos de ditadores, que oprimiam, reprimiam a população, que não conseguiam evoluir socialmente. E aí é um dado interessante isso aí. Vamos agora assistir um trecho aqui de uma reportagem que fala do Estado Islâmico. Se liga no vídeo. Há quase 5 anos, o país enfrenta uma guerra civil. De um lado, milícias rebeldes que querem derrubar o ditador Bashar al-Assad. Do outro, as tropas do governo. E na contramão de tudo e de todos, um grupo dissidente e terrorista que chama a atenção pela crueldade dos seus atos. O Estado Islâmico. O grupo foi responsável pelos ataques em Paris no fim do ano passado. Na Síria, o Estado Islâmico tomou cidades e instalou uma lei própria. Quem não segue é executado. Os integrantes gostam de se exibir na internet e algumas execuções são filmadas, como essa num anfiteatro na cidade de Palmira, patrimônio da humanidade. Então, como nós podemos ver no vídeo, o Estado Islâmico ele vai atuar com esses requintes de crueldade. E ele vai ganhar força nos escombros da guerra civil na Síria. O Estado Islâmico ele quer criar um grande califado. Na verdade, ele nem é Estado ainda. Ele busca formar um Estado na região, mas ele já controla uma grande área. Eles querem impor ali naquela região, que daqui a pouco a gente vai mostrar no mapa, né, a Sharia, né, que é a lei islâmica. E aí eles promovem naquela região uma verdadeira limpeza étnica de islâmicos não sunitas ou mesmo contra os cristãos, que são decapitados, são fuzilados, são queimados vivos. Então, e difundem essas imagens, professor Franco, pelas redes aí, e isso tem sido uma marca, isso deu mídia para o Estado Islâmico, essa crueldade. Aqui a bandeira, nós podemos destacar aí o estandarte negro, a bandeira negra da Jihad, usada não só pelo Estado Islâmico, mas também por outros grupos, como o Al-Shabaab e o Boko Haram, que vai ganhar força no norte da África, principalmente na Nigéria, em destaque aí o selo de Maomé. Então o Estado Islâmico aí, ele vem sendo alimentado. Você vê aqui várias aí, caminhonetes, né, novas, porque o Estado Islâmico ele é bilionário. Segundo estimativas, a fortuna do Estado Islâmico ela gira em torno de 2 bilhões de dólares. Da onde vem tudo isso, professor Franco? Das reservas de petróleo que eles já controlam, de doações, de resgate de sequestros, e outras formas aí que eles criam para, inclusive, doações de pessoas do Ocidente, que financiam de países como a própria Arábia Saudita. E como articular esse contato com o Ocidente? É importante a gente ressaltar que essa prática de terrorismo difundida pelo Estado Islâmico é um terrorismo em rede, apoiado, ancorado, sobretudo, nas redes informacionais, no que a gente chama hoje de meio técnico científico informacional. As grandes mídias e redes sociais, Twitter, Facebook, são amplamente utilizados para difundir os ideais do Estado Islâmico. E por isso eles conseguem pessoas que vão aderir à sua causa, às suas ideias, em outras partes do mundo. É bom perceber, você aí que vai fazer o Enem, numa dica importante. Percebam aí esses grupos fundamentalistas terroristas, não apenas pelos seus objetivos, mas pelas suas formas, pela sua história. O Enem tem abordado esse tema de diversas maneiras. Por exemplo, ano passado destacou a limpeza cultural que esses grupos vêm fazendo. Ali, sítios arqueológicos são destruídos, outros objetos são vendidos no mercado paralelo. Isso é outra fonte, a pilhagem de monumentos, de sítios arqueológicos são aí vendidos, comercializados a mundo afora. Então isso é algo bem interessante. Além da limpeza étnica, ou seja, o extermínio de cristãos, de xiitas, né, de islâmicos não sunitas, há também essa limpeza cultural. Então é importante. Outra questão do Enem que já caiu com relação até à Primavera Árabe foi a questão do uso das redes sociais.
Então, ali, a queima do jovem tunisiano de 26 anos, Mohamed Bouazizi, se difundiu, viralizou aquela imagem dele queimado, né, pelas redes sociais no norte da África. E isso fez com que o fenômeno da Primavera Árabe se difundisse. Então, você que está assistindo aqui a nossa videoaula, Brasil afora, mundo afora, não esqueça de perceber este fenômeno sob os diversos horizontes, focos, como a questão técnica e científica, como a questão cultural, como a questão política, como a questão religiosa, como a questão econômica, porque diversas formas podem vir na prova do Enem. Inclusive, professor Orlando, em função dessas práticas, em consequência dessas práticas extremamente violentas, surgiu uma expressão no Ocidente partindo do ex-primeiro-ministro da Inglaterra, David Cameron. Ele usou a expressão para se referir ao Estado Islâmico, chamando de Daesh. Daesh significa aquele que esmaga, aquele que reprime, aquele que mata. É um termo pejorativo para denegrir, não legitimar, né? Para não legitimar, para denegrir a imagem do Estado Islâmico, já que o Estado Islâmico não é um Estado oficialmente, formalmente constituído. Reconhecido, né? Inclusive, uma curiosidade importante, né? Quem usa essa expressão Daesh, ali no norte da Síria, no norte do Iraque, tem a língua cortada e recebe um castigo também de 70 chibatadas. Então não pode ser utilizada essa expressão, porque o próprio Estado Islâmico não gostou, não gosta dessa expressão, porque acaba denegrindo a imagem dessa organização. Professor Franco, perceba aqui nesse mapa a abrangência, você que está assistindo a gente aí também, perceba a abrangência do Estado Islâmico, aí o califado, uma forma de governo aí com base no Islã, na Sharia que a gente falou ainda há pouco. Então, grande parte aí da Síria, o norte, né, grande parte do norte, do Iraque, é onde o Estado Islâmico, ele mantém a sua territorialidade, ele mantém o seu poder, lembrando que financiado aí de diversas maneiras. Então você percebe aí que ele vem ganhando força. E aí os Estados Unidos e outras potências europeias vêm tentando reprimir essa expansão do Estado Islâmico e alimentando um grande comércio de arma bilionário. Bem, no norte da África, especialmente ali na Nigéria, né? O país mais populoso da África, inclusive o país mais rico da África, superando aí a África do Sul. Vem também passando por um conflito no norte e nordeste ali do país. E esse grupo terrorista é o chamado Boko Haram, que traduzindo aí, a educação ocidental é pecaminosa. Então eles são contra a educação ocidental. Inclusive aí, professor Franco, praticam sequestro de mulheres que estudam. Porque no Islã mais radical a mulher não deve estudar, e principalmente se for os valores ocidentais. Então sequestram, estupram, matam, né? Tocam terror. Essa mesma ideologia difundida pelo Estado Islâmico é a chamada Jihad, é a Guerra Santa. Inclusive uma imagem que rodou muito o mundo, Jihad versus Mecmundo, ou seja, a Guerra Santa versus o resto do mundo. E esse mundo seria representado pelo ocidentalismo. Então, eles pregam uma prática contrária a todo e qualquer valor que vem do Ocidente, seja um valor político, um valor cultural, um valor étnico, enfim. Eles lutam contra o mundo ocidental. Isso é importante deixar claro, porque é a prática, a bandeira defendida tanto pelo Boko Haram quanto pelo Estado Islâmico. E esses grupos aí, o Boko Haram e o Estado Islâmico, se uniram numa internacional do terror para justamente combater esses valores ocidentais que são aí praticados, que estão influenciando aí o mundo árabe. Então você pode perceber, acompanhe aqui comigo no mapa, né? Aqui o norte da Nigéria e áreas de conflito onde aldeias são queimadas, e esse conflito já transcendeu o limite territorial da Nigéria, já está indo para o Níger, para o Chad, para Camarões, e somado a outros conflitos, professor Franco, ali naquela região do norte da África, Somália, na sua eterna guerra tribal, ali Eritreia, né? Aí o Egito, né, que não conseguiu a sua instabilidade. É bom destacar que os países que lutaram por liberdade, por democracia, por justiça social, mesmo derrubando alguns ditadores, como Ben Ali na Tunísia, como Mubarak no Egito, como Gaddafi na Líbia, eles não conseguiram melhorar a situação. Pelo contrário, o caos social se instaurou. E aí, esses movimentos, esses grupos fundamentalistas ganharam força.
É aí que surge a questão, ou que ganha força, melhor dizendo, a questão dos refugiados, professor Franco. Isso aí é tido como uma das principais catástrofes sociais que nós temos no mundo hoje. A principal consequência de um conflito em um determinado país é a migração forçada, o que a gente conhece como fluxo de refugiados. Segundo a Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, órgão ligado à ONU, existem 65 milhões de refugiados no mundo hoje. E pasmem, desses 65 milhões, professor Orlando, 5 milhões são de sírios. Hoje os sírios, e sobretudo crianças, são as principais vítimas desses conflitos. E principalmente o conflito na guerra da Síria tem levado muita gente a migrar forçadamente ali pela Turquia ou então pelo mar Mediterrâneo até chegar na Europa, onde eles vão buscar esse refúgio. Temos um vídeo aqui para você acompanhar rapidinho essa questão, professor Franco, dos refugiados. Então vamos assistir? Deixar tudo para trás e arriscar a vida numa travessia mortal. A crise dos refugiados continua fazendo vítimas. Na sexta-feira, o naufrágio de um barco superlotado entre a Turquia e a Grécia matou mais de 30 pessoas. O sonho delas era entrar na Europa, a maioria fugindo da guerra civil na Síria. Elas se somaram aos mais de 3.200 refugiados que já morreram este ano no mar Mediterrâneo. Este vídeo, divulgado domingo passado, mostra o resgate dramático de um bebê de 1 ano e meio de idade encontrado à deriva. Mas hoje, mais um barco afundou na costa da ilha grega de Samos, matando 11 refugiados, entre eles 6 crianças. Professor Orlando, como a gente pode observar muito bem aí nessa imagem, né? Uma embarcação virando, naufragando. Que triste. Que triste. Isso evidencia muito bem uma das principais consequências dos conflitos. Não só na Síria, no Oriente Médio, mas também no norte do continente africano, onde também você tem vários conflitos de caráter étnico e religioso. E o principal refúgio é exatamente fugir de maneira precária ali pelo mar Mediterrâneo, tentando chegar até o sul da Europa, onde você vai encontrar países com nível de desenvolvimento um pouquinho maior, como a Itália, como a Grécia, por exemplo. E é interessante destacar a repercussão política dessas migrações forçadas, porque isso tem dividido a opinião dos países europeus. Há pouco tempo atrás, a Hungria fez um plebiscito para saber se a população aceitaria ou não a entrada desses migrantes. A Áustria mandou construir, por exemplo, um muro no sul do país para evitar a entrada desses migrantes. O próprio sul da Inglaterra, a Inglaterra mandou também construir no sul do país um muro também para impedir a entrada. Então isso acaba dividindo, porque, por exemplo, a Itália está aceitando muito bem, a Alemanha também está desenvolvendo políticas para receber esse refugiado no seu país e tentar inseri-los no mercado. Então isso acaba dividindo um pouquinho a opinião dos países europeus, entrando em contradição com essa unificação de política que a União Europeia tenta colocar em prática, né? Tem até uma charge aqui, O próprio né? Brexit, né? A saída da União Europeia tem a ver com essa questão da imigração, desse descontrole aí da entrada, né? Apesar de eles não fazerem parte do espaço Schengen, mas a entrada desses imigrantes aí acaba causando aí um pânico na Europa e reforça aí até a questão da xenofobia, né? E aí o conceito de alteridade é muito importante de compreender aí, que é justamente você se colocar no lugar do outro. A Itália, por exemplo, ela não encontrou apoio das grandes nações europeias, que não quiseram patrocinar esse socorro, né? Porque o mar Mediterrâneo virou um grande cemitério. Ali, milhares de pessoas já morreram, como vocês podem ver na imagem aqui. Não é, professor Franco? E como é isso pra gente essa imagem aqui, professor? Essa imagem é uma sátira, né? Uma crítica em relação à morte do garoto Aylan, que morreu tentando atravessar o mar Mediterrâneo, foi encontrado numa praia da Turquia. A cerca é uma crítica também, repare que separa onde o garoto Aylan se encontra, da África, da América do Sul, do restante do mundo. Na verdade, é uma crítica relacionada à questão do controle da migração, da xenofobia, de ser contrário à prática imigratória. Muitos países europeus estão tentando fugir dessa questão porque isso traz problemas nacionais. Então, eles estão procurando se esconder um pouquinho em relação a isso, né? Aquela questão que nós comentamos agora há pouco, a divisão de opiniões dentro da Europa. Uns são a favor, outros são contrários a essa prática. Temos também aqui uma charge que mostra o posicionamento da União Europeia em relação a essa questão imigratória, que é um problema antigo dentro da Europa. Vamos mostrar a charge lá, professor? Olha só. O que traduz
essa charge, professor Orlando? O que traduz essa charge? Aí você tem a barreira, né? Você tem aí a aversão, a discriminação, né? Aí você tem a xenofobia, a aversão, porque lembrando que são pobres refugiados, não são turistas cheios da grana, porque esses com certeza não vão encontrar barreiras no velho continente. E vão ser bem recebidos, né? Com certeza. Mas, professor Franco, gostaria de destacar aqui o mapa, né, desses refugiados. Então você percebe aí, ó, que grande parte desses refugiados, eles vêm do norte da África e do Oriente Médio. Ou seja, os refugiados, eles são um desdobramento da crise que se instalou nessa região fruto da Primavera Árabe e da proliferação desses grupos fundamentalistas, destacando aí o Estado Islâmico e o Boko Haram. Então você percebe a ligação desses fenômenos. Primavera Árabe, expansão dos grupos fundamentalistas, destacando o Estado Islâmico e Boko Haram, e os refugiados indo em direção à Europa porque é o lugar mais próximo e, acima de tudo, é o mais desenvolvido. Se você for perceber, esses refugiados eles vão procurar as nações mais ricas. Aí a Alemanha, a Itália, a Inglaterra, eles vão procurar justamente locais onde eles possam trabalhar. E aí vão ser inseridos numa economia marginalizada, no subemprego e reforçando o quadro da pobreza. É isso que faz com que os governantes tentem tomar essas medidas para barrar. Ok, professor Franco? Tem alguns dados interessantes aqui que a gente vai mostrar no nosso vestibulando. Aqui então nós temos um dado interessante, um gráfico com dados interessantes que mostram os números, as consequências desse fluxo de refugiados, de imigrantes ilegais que tentam entrar na Europa. 13.500 foram resgatados só no ano de 2015. 1.600 morreram durante as travessias. 35 mil imigrantes do norte da África entraram na Europa no ano de 2015. 218 mil imigrantes do norte da África entraram na Europa no ano passado. E perceba aí a quantidade de pessoas entrando legalmente e esse problema que a Europa tenta resolver com políticas de caráter unificatório, digamos assim. 3.500 morreram no mar Mediterrâneo durante o ano passado. E esse dado já aumentou para o ano 2016, onde as crianças são as principais vítimas. Professor Orlando, vamos aí para um outro gráfico, um outro dado interessante. Não, foi aquilo que você já disse, professor Franco. A grande parte desses imigrantes são sírios. Então, a guerra na Síria, ela vem despachando milhares, né, de pessoas em direção ao velho continente. Isso aí ainda não tem solução. E acredito, né, e torço para que, o mais breve possível, as Nações Unidas tomem partido com relação a essa questão dos refugiados. Então, para finalizar, professor Franco, a gente consegue fazer um apanhado histórico, né, que o terrorismo ele não é de hoje, ele não é árabe, mas que ele vem ganhando destaque hoje a partir do mundo árabe por ações de grupos fundamentalistas, como o Boko Haram e o Estado Islâmico, que cresceram a partir da instabilidade na região causada pela Primavera Árabe. Então, os refugiados, eles são consequência desse desdobramento aí. Esse desdobramento geopolítico hoje que reflete, que respinga, sobretudo na Europa. Isso dá uma dimensão do caráter global que esse fenômeno ele acaba refletindo. Você tem uma manifestação no norte da África e no Oriente Médio que acaba refletindo no continente europeu. Ou seja, você percebe esse caráter de integração, esse processo em rede que acaba refletindo diretamente em outros continentes. E hoje o fluxo de refugiados é a principal consequência que você tem desses conflitos, tanto no norte da África quanto na região do Oriente Médio. E a Europa é a região do mundo que vem sofrendo com esse processo. Muito obrigado, professor Franco. Então, você que curtiu essa videoaula, se inscreve no nosso canal, compartilha, acompanhe aí o HIT Enem, essa revisão em alta performance. Já tô correndo, hein? Tá? Essa alta performance. Vamos para cima da concorrência. Se liga. Rapidola. Forte abraço. Tchau.